Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Prelo. Meu nome é Thiago Novaes, esse é o podcast do canal Escrita Criativa, e eu sou escritor, sou professor de criação literária, e hoje a gente vai falar sobre um tipo específico de produção em não ficção, ou seja, uma obra escrita dentro da categoria de não ficção, dentro da categoria de divulgação, ou seja, para um grande público, que se utilize de recursos da literatura, muitas vezes construção de personagem, de cenário, tensão, estrutura de texto, para uma finalidade que é divulgar, difundir certo aspecto da realidade, certo recorte da realidade. Esse episódio ele é a continuação do episódio de número 29, que é o episódio anterior. Esse nosso episódio é o episódio 30. A gente chegou a 30 episódios de Prelo. É uma alegria, queria agradecer a você pela participação, pelo engajamento. Para quem, ou seja, sabe do que é construir algo com consistência, para quem faz isso, sabe dos desafios que é estar todas as semanas pensando em diferentes aspectos da literatura. Acho que a literatura, a escrita, a publicação são campos um pouco sherazadianos, né? Eles não terminam nunca. Um único recorte, se a gente for falar, vamos dizer, de romance, por exemplo, não vai ter fim, né? Ou seja, e ainda mais falar de literatura de modo geral, de escrita, publicação, ou seja, o assunto ele não se esgota, você sempre tem uma corrente, uma perspectiva, uma leitura específicas, uma dimensão específica para abordar. E hoje a gente vai falar sobre no episódio anterior a gente falou sobre a tipologia da não ficção, sobre 4 modalidades, né, de estruturação e recorte da não ficção. E hoje a gente vai dar um destaque para uma dessas modalidades. Então, vamos lá, fiquem comigo. Meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Bom, a gente conversa hoje sobre a gente tem um estudo de caso para fazer. É um estudo de caso breve. Hoje vai ser um episódio breve, eu imagino. A gente nunca sabe. Mas eu tive contato recente, um contato recente com um autor, na verdade uma amiga querida, uma grande escritora, me indicou a obra desse outro autor, que é um jornalista da New Yorker, que é uma das revistas, vamos dizer, mais interessantes de jornalismo que está produzindo atualmente, ou seja, uma matéria. Além de tudo, a New Yorker ela é uma escola praticamente de jornalismo. Grandes jornalistas, grandes profissionais do jornalismo literário passaram pela New Yorker. Então, ou seja, a New Yorker ela tem esse histórico bastante poderoso, assim, né? Se você nunca ouviu falar, é porque talvez, enfim, ela seja muito influente nos Estados Unidos, né? New Yorker é bem local, né? Bem regional, o nova-iorquino, a nova-iorquina, ou o nova-iorquino, né? Um periódico nova-iorquino, e, enfim, é falado em inglês, escrito em inglês, mas muitos dos escritores que passaram pela New Yorker publicaram seus livros, e esses livros foram traduzidos para outros idiomas, incluindo o português. Então é o caso do Truman Capote, que escreveu para New Yorker, é o caso do Joseph Mitchell, né? Joseph Mitchell, um grande jornalista que escreveu O Segredo de Joe Gold, que é uma das maiores peças de jornalismo literário do século XX e XXI, né? E temos muitos outros, né, que contribuíram como colaboradores ou como permanentes, né, do quadro de jornalistas. E a New Yorker sempre foi conhecida um pouco meio pela liberdade de produção, ou seja, o sujeito quer fazer um texto maior, um texto menor, o sujeito quer mais tempo. O caso do Joseph Mitchell, né, é emblemático, né?
Joseph Mitchell escreveu O Segredo de Joe Gold. Joe Gold era um morador, um andarilho das ruas de Nova York. Ele vai atrás, explora a vida dele. Esse moço, esse senhor, esse homem tem um segredo, que eu não vou revelar aqui qual é. Esse segredo se revela e ele conta isso no artigo. E depois disso, Joseph Mitchell se sente tão mal de ter publicado este segredo que não se sente mais encorajado a escrever outras peças, outras obras, né? E mesmo assim, né, a New Yorker o conserva no quadro de jornalistas pelo resto da sua vida laboral. Ou seja, ele continua recebendo, ele continua recebendo o seu salário, enquanto ele tá ocioso, esse jornalista, né? É uma história muito interessante e que fala de um outro tempo, né? É um tempo onde o trabalho não estava sob risco, ele não estava depauperado como hoje, tanto o trabalho intelectual como o trabalho corrente, né? O jornalismo está sendo atacado por todos os lados, né? Ele está sendo atacado pelas redes sociais, pela veiculação das redes sociais, ou seja, qualquer um faz jornalismo hoje em dia, qualquer opinião toma lugar dos fatos. Então um trabalho jornalístico mais sério, que vai lá, investiga, depura, entrevista, visto, reconhecido para aquele que não entende muito sobre esse tipo de investigação como algo igual, algo idêntico a qualquer opinião emitida por alguém que não foi a campo, não conversou com as pessoas que estão implicadas numa determinada situação, né? Ou seja, a gente sabe que o jornalismo ele pode ser complicado, ou seja, ele pode ter os seus episódios de mácula, né? Mas o jornalismo não deixa de ser uma grande profissão, né? Um trabalho honrado e um trabalho necessário para os nossos tempos, né? Nos tempos em que a verdade está tão combalida, né? E está tão relativizada, né? Assim, não, tudo é relativo, né? Tudo é opinião, tudo é versão. Não, espera aí, não é tudo que é versão, né? Vamos construir aqui, vamos tentar resgatar o que foi, o que aconteceu, né? O jornalismo ele é fundamental para uma democracia. Mas, bom, isso... Estamos falando sobre jornalismo, estamos falando sobre a New Yorker, e tem esse jornalista, esse sujeito, que fez muito sucesso com seus livros, mas ele não começou com tanto sucesso, né? Esse sujeito se chama Malcolm Gladwell, né? Você provavelmente já viu um livro dele numa livraria de aeroporto, numa livraria de shopping, numa livraria das mais populares, onde você já entrou, né? Tá lá um livro dele, são sempre umas capas brancas, né? São edições que são parecidas no Brasil e no restante do mundo, parece que a edição é mais ou menos homogênea, posso estar enganado, mas ele tem sempre esse tipo de edição, uma capa branca, mais clean, mais limpa, um tipo de fonte que até se repete, né, de um livro para o outro. E o primeiro livro que esse cara publicou, o primeiro livro que fez sucesso, é um livro chamado Ponto da Virada, The Tipping Point, né? Ele tem um subtítulo que é Como Pequenas Coisas Podem Fazer uma Grande Diferença. Quantos anos esse livro tem de publicação? Esse livro foi publicado há coisa de 20 anos, se eu não me engano. Acho que é de 99, não, de 2000, né? 2000, né? O livro foi publicado em 2000 e o livro não fez sucesso imediato, né? Ele não teve o reconhecimento. Às vezes as pessoas acham que o livro que vai virar é um livro que vira direto, assim, né? Vira de uma hora para outra. E não, né? O Gladwell conta como ele começou, depois de escrever o livro, ele fez uma campanha pelo livro. Então, todo pequeno convite, pequena biblioteca, grande biblioteca, pequena livraria, grande livraria, que rolava, que muitas vezes ele promovia também, né?
ao redor do país, ou seja, pelo país dele, que é os Estados Unidos. Na verdade, o país dele é o Canadá, mas ele passa a trabalhar nos Estados Unidos. Ele dá entrevista, ele falava do livro, levava o livro vendia, né? Ou seja, ele fez toda uma campanha para o livro ficar conhecido, né? E 1 ano e meio depois deu certo, né? Ou seja, 1 ano e meio, 2 anos depois deu certo. Aí o livro começou a vender para valer. 1 ano e meio, 2 anos depois. Olha que interessante. Ou seja, o livro que vende não é necessariamente o livro da vez, né? Da novidade, o lançamento mais recente, né? E hoje aqui eu tenho um selo que diz que esse livro foi vendido 5 milhões de vezes, ou seja, são 5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. 5 milhões é bastante direito autoral. E esse livro ele tem uma tese muito simples, ele tem uma estrutura, e eu estou trazendo a estrutura desse autor, né, o modo como esse cara escreve livros, porque eu acho que o modo como esse cara escreve livros ilustra um dos tipos de não ficção que eu apresentei no episódio anterior, e que é o tipo que eu designei como um tipo da difusão, né, difusão popular da ciência, ou uma grande hipótese popularizada, né? Eu dei alguns exemplos desse tipo de registro. Então, um deles é A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, né? É um livro que é escrito por um botânico, se eu não me engano. O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan, que é um grande jornalista que recorta um tema e vai a fundo, investiga o máximo que você pode imaginar naquele tema, né? Se implica nesse tema, viaja o país, né? Se vale da ciência de pesquisas, discute determinados temas a fundo. E eu mencionei também um ponto da virada do Malcolm Gladwell. Qual que é a tese desse livro, né? E depois eu vou falar de um outro livro que ele escreve também. Página 12. O ponto da virada é a biografia de uma ideia, que é muito simples. A melhor maneira de compreender o surgimento das tendências da moda, o fluxo e refluxo de ondas de crimes, assim como a transformação de livros desconhecidos em best-sellers, o aumento do consumo de cigarros por adolescentes, o fenômeno da propaganda boca a boca, ou qualquer outra mudança misteriosa que marque o dia a dia, é pensar em todas elas como epidemias. Ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus, né? Esse livro foi escrito há 20 anos, a gente não tinha, vamos dizer, uma noção de epidemia, de disseminação de vírus que a gente tem hoje, por razões óbvias. Ou seja, essa metáfora que ele usa é uma metáfora um tanto quanto inocente, né? Mas a tese é essa: como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Esse é o subtítulo, né? Ou seja, um livro que, como o livro dele, justamente, começa timidamente, mas a partir de uma certa condição e de protagonistas especiais e de um disparador, eles se transformam numa febre, né? Veja que interessante. Se eu li, a chance é que, lendo essa biografia de uma ideia, eu posso ter estimulado alguns leitores por aí. Alguém que fale: poxa, eu quero saber como um livro se torna um best-seller. Poxa, eu quero saber como que um bairro, uma cidade eliminou, vamos dizer, a criminalidade, né? Ao longo de 1 ano e meio, a partir de certas medidas muito pontuais feitas no metrô dessa cidade, né? Eu quero saber como um programa de TV ganhou muito sucesso. Você vê que existem... Ele pega alguns elementos, né? Ele pega o que há de comum em vários fenômenos sociais. E o livro é construído de uma forma muito bacana, porque é um livro que conversa com muita gente, é um livro para um grande público, não é para 5 mil pessoas que acompanham a literatura, por exemplo, no Brasil, né? Não é para as 300 pessoas que acompanham a literatura no Brasil e que têm interesse por um certo tipo específico de literatura, um recorte específico. Não. Esse livro é para 5 milhões de pessoas, né? Esse livro é para... E ele é enquadrado, né,
como um livro para 5 milhões de pessoas. Ele fala, olha, tem uma tese que é muito interessante e eu vou trazer vários exemplos e a gente vai ficar conversando sobre isso. E o que ele faz? Ele tem essa tese essencial, mas junto com essa tese ele é um grande guarda-chuva que inclui outras pequenas teses, outros pequenos exemplos, pesquisas interessantes, né? O Gladwell mesmo diz que ele constrói o livro dele de modo que ele vai inserindo, né, pequenos motes para conversas numa festa. Ou seja, você está conversando sobre um assunto qualquer e aí vem alguém e fala, puxa, você sabe, tem uma história muito interessante que, tem uma pesquisa que dividiu, vamos dizer, os influenciadores em 3 tipos. Então você tem, sabe, o pessoal do marketing, os especialistas e os influentes, sei lá, enfim. E aí o cara, sei lá, descrevendo essa ideia, o sujeito vai falar, que legal, mas de onde você tirou isso? Ele fala, por conta de um livro que eu tô lendo, um livro que eu acabei de ler, de um sujeito chamado Malcolm Gladwell. Você precisa ver, é muito legal, chama O Ponto da Virada. Aí o sujeito entra numa livraria, 1 semana, 2 semanas depois, ele resgata esse diálogo, né, e fala, é verdade, alguém me falou desse livro. Olha só, esse livro parece interessante. O sujeito comenta com a sua companheira, com o seu companheiro, né? E aí nisso, o outro também fica interessado e comenta com o Beltrano, comenta com o Cicrano. Ou seja, uma boca a boca. Os livros, eles se constroem a partir do boca a boca, né? Predominantemente, né? E esse boca a boca começa com o autor, né? Então, bom, essa biografia de uma ideia, ela vai se difundir a partir de 3 hipóteses, ou seja, como pequenas coisas se ampliam, ou seja, como as coisas viram uma epidemia, né? As ideias viram uma epidemia, ou as ideias são difundidas muito amplamente. Então, o Gladwell vai construir 3 fatores. Então, a regra dos eleitos, né? Onde ele vai falar de 3 protagonistas sociais importantes que vão ter um papel de tem um sujeito que ele é especialista numa área, então o cara ele divulga muito mesmo. Tem um sujeito que ele conhece muita gente, então ele também, ou seja, se você engata nesses eleitos que o Gladwell chama da regra dos eleitos, né, se você consegue convencer certos tipos de pessoas da importância de um determinado livro, esse livro vai ter muito mais chance de circular, né? Tem um outro elemento que é o fator de fixação. O que ele vai dizer é que pequenas mudanças produzem grandes acontecimentos. Então, a partir do momento em que nos Estados Unidos o pessoal começou a cobrar, né, mais seriamente a entrada, né? Ou seja, antigamente o pessoal pulava a catraca, passava por baixo, não pagava, né? E uns que viam que os outros não pagavam também pulavam. Havia pouca punição, ou seja, havia pouco controle dos usuários do metrô de Nova York numa determinada época. E isso estava associado por vários fatores à violência urbana nessa cidade, né? Veja que isso mudou, né? Na verdade, o que a gente vê hoje é um excesso de presença policial, um estado policialesco em muitos sentidos, né? Então, não é o caso mais. Ele escreveu esse livro há 20 anos, né? Então, isso já mudou, isso já virou outra coisa. Mas naquela época, esse exemplo fazia muito sentido, ou seja, que um fator de fixação de que pequenas mudanças podem produzir grandes acontecimentos, ele dá alguns exemplos, e é interessante que ele dá exemplos de diversas áreas distintas, né? Então ele dá um exemplo do esporte, ele dá um exemplo da construção urbana, ele dá um exemplo de experimentos científicos na área de psicologia, né? Ele dá um exemplo em áreas empresariais, ou seja, ele vai trazendo exemplos de diversas áreas, né? E o terceiro elemento é o poder do contexto, né? Ele fala de como certos contextos são decisivos para que determinadas ações difundidas, ou determinados produtos, ou determinadas tendências, ou elementos que podem virar tendências a partir de pequenas mudanças, né, com a ajuda de certos protagonistas, né, em determinado contexto específico, que é um momento decisivo para que um livro possa virar um best-seller, um programa de TV possa
possa explodir, né? É um programa infantil, ele dá o caso do Vila Sésamo, do Hush Puppies, que é uma marca de sapato. Então, enfim, ele dá vários exemplos que são muito localizados também. Alguns são muito localizados geograficamente, né? Estados Unidos. Então, o leitor estadunidense vai ler esse livro e vai falar, pô, nossa, isso bate muito comigo, né? Isso tem muito a ver, né? 10 anos depois, o Gladwell escreveu um livro chamado, foram 10 anos depois, deixa eu ver, não, 5 anos depois, um outro livro muito interessante chamado Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. Qual que é a grande ideia? Qual que é a ideia popularizada aqui, né? Qual que é a hipótese, né, de que ele se vale para resgatar muitos exemplos, ou seja, é a de que muitas decisões sem uma passagem pelo nível consciente, né, são mais sábias do que decisões muito sopesadas, muito refletidas, muito ponderadas, né, e podem ser justificadas textualmente ou verbalmente. Ou seja, que um sujeito que é um especialista em determinada coisa, ele pode bater o olho, por exemplo, num texto, e ele vai dizer, né, um sujeito que lê muito, ele vai bater o olho num texto, ele vai dizer se esse texto é bom ou é ruim, né, se esse texto vai segurá-lo ou não vai segurá-lo, né, com poucas informações. Informações, às vezes, que ele não sabe precisar exatamente quais são. E ele apresenta, muito nas primeiras páginas, assim, um caso que é super interessante, né, de um jogo, é um experimento científico onde você tem certas cartas que te dão pontos e tem certas cartas que te tiram pontos, né? E você tem que ir virando as cartas. E você tem um baralho azul e um baralho vermelho, né? E esse jogo você só vai ganhar se você insistir no baralho vermelho, né? Se você parar de virar o baralho azul, porque o baralho azul ele te dá muitos pontos, mas ele te tira muito mais, né? Só que isso o sujeito ainda não sabe, né? Ele demora um tempo para descobrir. Então ele vai virando um, vai virando o outro, né? E o que ele descobre, o que esse experimento descobre e ele apresenta para um grande público é que a mão que vira o baralho azul começa a suar, né? Começa a suar com mais intensidade do que a mão que vira o baralho vermelho, né? Ou seja, o corpo começa a antecipar, o corpo começa a descobrir, né, que o baralho vermelho é mais interessante antes que o sujeito descubra isso conscientemente, né? Ele dá um outro exemplo também de uma obra, de uma escultura que foi vendida para um grande museu, e a escultura era uma falsificação, né? Era uma falsificação. E essa escultura foi passada por vários especialistas, né? Fizeram várias avaliações químicas de todo tipo, e para que essa escultura fosse aprovada e comprada por esse museu, comprada por muitos milhões, né? E alguns especialistas olhavam, batiam o olho e falavam: puta, tem alguma coisa, tem algo de errado nessa escultura. Tem algo de muito errado nessa escultura, né? E aí se descobriu, né, depois que de fato, né, sem que pudessem nomear precisamente por que esses especialistas que têm um repertório visual de pesquisa de estudo, eles sabiam, eles sacavam coisas que muitas vezes um teste químico, uma avaliação de laboratório não conseguia precisar, porque os falsificadores criaram subterfúgios, né, que poderiam contornar esse teste, esse experimento. É muito interessante porque você pode avaliar diversas questões, né? E ele, inclusive, ele inclui ali o contra-argumento, ele vai falar de situações em que isso não funciona, de que isso não dá certo, né? E ele tenta explicar por que certas decisões que são feitas subitamente não dão certo. Aí ele vai falar do preconceito, aí ele vai falar da violência policial, né? Ele vai se valer de vários argumentos e tal, e que vão ser super polêmicos, ou seja, todo livro do Gladwell provoca discussão, provoca um debate, provoca uma conversa, né? Mas isso para o Gladwell é muito bom,
É o que faz com que esse sujeito seja um autor muito bem sucedido, né? A estrutura do Blink, né, que é esse livro de 2005, e do Ponto da Virada, e das outras obras que ele vai publicando ao longo do tempo, é muito semelhante, né? E elas contribuem para o sucesso imenso, né? Dentro desse campo, dentro desse escopo, desse tipo específico de estratégia narrativa que é o da divulgação popular da ciência, da construção de grandes hipóteses, da grande ideia, né? Então, vou resumir aqui, né, alguma dessas razões que a gente pode depender, dessas razões estruturais. Então, em primeiro lugar, eu já mencionei insistência, né? Eu acho que assim, esse cara, ele escrevia bem, ele escrevia num bom periódico, né? Ele já sabia escrever, mas ele insistiu, né? Ele passou 1 ano e meio divulgando esse livro à torta e à direito. Não existia público pequeno para ele, né? Não existia audiência pequena, não existia plateia pequena, tudo era válido para que ele, no boca a boca, pudesse difundir o seu trabalho. E era a tese dele, justamente, do primeiro livro, né? Então ele recorreu a essa tese, e esse livro, graças à sua insistência, se transformou no que é hoje, né? E, claro, a partir de então, cada livro que ele lançava já tinha um público maior, já tinha, né, leitores esperando pelo lançamento. Então, o segundo motivo são as situações e os exemplos. Por exemplo, ele vai falar mesmo de experimentos científicos, alguns dos quais você já deve ter ouvido falar, né? A gente retoma isso e ele traz isso em outros exemplos, outros contextos, né? Fenômenos sociais. Ele traz esporte, por exemplo. Esporte é alguma coisa que eu desconheço, sou muito ignorante em relação ao esporte. Então, os exemplos esportivos eram sempre um pouco tá, ok, mas logo ele já trazia um outro, ele já ia para outro exemplo, para outra situação, e ele me resgatava de novo. Ou seja, os exemplos, é isso, ele contava com essa diversidade do leitor, né? Que tem leitor que gosta de esporte, que tem leitor que não gosta, e ele sabia sopesar, vamos dizer, se ele devia carregar mais num exemplo e no outro. Veja só que inteligente, né? Ou seja, inteligente nesse sentido, ele está pensando muito bem aquilo que ele está fazendo, o modo como ele está fazendo e assim por diante, não é? Bom, então em primeiro lugar a insistência, em segundo lugar os exemplos, e essa variedade de exemplos, né, incluindo aí uma variedade de tipos, né, de leitores, de diferentes interesses. Tem uma terceira razão do sucesso do Gladwell que eu acho que vale destacar, e que existe aí um apelo empresarial. No momento em que ele fala por que livros se tornam best-sellers e por que produtos se tornam febres no mercado, ele tem aí nas mãos um grande filão. E é um filão que vende muito, ou seja, é um filão de leitores ávidos para comprar, ou seja, um livro que vai te dar, vamos dizer, algum indicativo de como a sociedade se estrutura, de modo que eu possa utilizar isso, otimizar isso dentro da minha empresa, dentro da minha loja de bolos, de tortas, né? Ou seja, existe um apelo empresarial, né? Existe um apelo empresarial. Dê uma olhada nos livros que têm sido, né, produzidos e vendido muito, né? Vocês vão ver que tem um apelo empresarial dentro do campo da não ficção em vários deles, né? Na maioria das vezes são livros que têm uma tese, né, essencial, e que são muito longos, às vezes são excessivamente longos, desnecessariamente longos. São livros às vezes que têm, né, casos muito apelativos, que têm argumentos muito apelativos. Em suma, muitas vezes não são livros tão bem escritos, são livros mal escritos, né? Não é o caso do Gladwell. O Gladwell escreve muito bem, né? E se vale, sim, vamos dizer, dessa fome, dessa isca, né, para construir os seus textos. Tem um quarto motivo aí que eu queria destacar, e que o Gladwell escreve com muita simplicidade, né? A obra dele, ela sabe discorrer sobre elementos muito complexos, né? De formas muito simples, ou seja, é o mais simples que pode ser, né? É o mais simples que pode ser. Ele busca essa simplicidade. Essa simplicidade está
na sua investigação, está na sua busca, né? E aí entra essa ideia de divulgação popular, né? Os cientistas ficam muito felizes com isso, porque os cientistas nem sempre sabem traduzir a complexidade das suas ideias para um grande público, né? E você precisa dessa tradução para que essas ideias se tornem populares, para que aquela pesquisa seja financiada, para que a curiosidade de investidores possa, né, se aproximar de investigações que muitas vezes são desconhecidas, são árduas, são herméticas, não é? Então, esse tipo de objeto é muito interessante, né? É claro que num projeto de investigação científica, né, da investigação científica para divulgação, você perde aí muitos detalhes, né? Você perde muitos pormenores. Você vai ter, de alguma maneira, que fazer concessões. Você não vai poder colocar aquela pesquisa tal qual foi feita, né? Você vai ter que simplificar aquele formato da pesquisa sem trair, vamos dizer, a essência dessa pesquisa, né? Então, eu acho que isso é talvez o mais importante aqui, né? Mas isso existe, o discurso ele é simples, né? Tem uma quinta razão que cada livro dele é um ensaio para a resolução de problemas complexos, ou seja, é um discurso simples feito para a resolução de problemas complexos. Como as coisas se tornam febres, né? Como as ideias elas são difundidas, né? Como que as pessoas tomam suas decisões, né? Esses são o caso dos dois livros. Ou seja, são grandes questões, né? Porque isso vai falar de como a gente é escolhido ou escolhe a nossa parceira ou nosso parceiro, vai falar como a gente escolhe um produto, como a gente escolhe uma profissão ou é escolhido por ela, né? Vai falar de coisas que são muito difíceis de precisar, ou seja, são problemas complexos. É claro que eles não são respondidos totalmente por esses livros, né? Mas são aproximações, é uma discussão, ou seja, nos dá mais subsídios para discutir, né, essas grandes questões, essas questões que são questões universais em muitos sentidos, né? Bom, e em sexto lugar, né, como eu já disse anteriormente, o livro tem uma variedade de casos que podem virar motes para conversas, né? O livro é um grande puxador de conversa. Você pode pegar qualquer elemento do livro, chegar para um cara do lado, ou seja, num café e falar, olha, quando houver cafés, né, houver pessoas, houver lados, né, e dizer, você sabia que, sei lá, é um puxador de conversa, né, cada um dos elementos do livro do Gladwell, e ele faz isso de propósito. Pessoal, é muito interessante quando vocês... fica um convite, assim, antes da gente encerrar, né, e esse convite eu li um livro do Gladwell. O Gladwell não é o cara que eu mais... Não, de fato, não é o meu autor preferido, nem é o meu autor preferido em não ficção, mas ele é um caso interessante, né? Você é uma escritora, você é um escritor, você tem projetos autorais ou pretende construir um projeto. Se você gosta de um autor ou de uma autora, né, tome esse autor e essa autora como um caso, né? Vai lá, leia um e outro livro dessa pessoa, desse sujeito, né? E tente entender como esse livro foi construído, né? Esse vamos dizer, o começo da intenção, né, de ler como autora, de ler como autor, né? Não querendo saber como o livro termina, né? Porque muitas vezes o que nos diferencia dos leitores o leitor ele está muito amarrado ao enredo, muitas vezes. Como termina? Não conta, não fala, né? Como que acaba Grande Sertão Veredas? Não revela, né? E outro que sabe que Grande Sertão Veredas não é o fim de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é o Grande Sertão e as suas ramificações, essas suas bifurcações, são as suas estratégias narrativas e assim por diante. Então, fica o meu convite para que vocês investiguem a paixão, né? Investiguem casos, tomem aquilo que vocês gostam como algo a ser analisado, a ser investigado de uma forma mais detida, de uma forma mais pormenorizada, né? Dentro de um projeto de vocês de escrita autoral. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela escuta e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!